friends, only they can help you. My friend, there is something you don't need to cry. Someone will be with you. Our friends from the light. They are together to help you wherever you go. Don't be afraid, you gotta be strong, 'cause they will reach out to you. Do you believe in true love? Maybe you are looking for it. When you circle with all your heart, you'll find our friends from the light. Do you believe in true love? Do you believe it? Maybe you are looking for it. When you circle with all your heart, you'll find our friends from the light, and you'll know all the truth, all the truth. My friend, there is something you don't need to cry. Someone will be with you. Our friends from the light. They are together to help you wherever you go. Don't be afraid, you gotta be strong, 'cause they will reach out to you. Do you believe in true love? Maybe you are looking for it. When you circle with all your heart, you'll find our friends from the light. Do you believe in true love? Do you believe it? Maybe you are looking for it. When you circle with all your heart, you'll find our friends from the light, and you know all the truth, all the truth. Do you believe in true love? Maybe you are looking for it. When you circle with all your heart, you'll find our friends from the light. Do you believe in true love? Do you believe it? Maybe you are looking for it. When you circle with all your heart, you'll find our friends from the light. Quero convidar todos a uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos adorar ao Senhor, honrar o Senhor com a nossa vida, com a nossa amizade, com esse dia, Pai maravilhoso. Muito obrigado por poder estarmos aqui, Pai, com nossos amigos, nossos irmãos, poder cantar ao Senhor. Também vamos estar compartilhando da palavra do Senhor. Pai, que a palavra do Senhor entre nos nossos corações, Pai, na nossa vida, faça parte da nossa vida, cada dia, Pai, que possamos conhecer do Senhor, da amizade do Senhor, Pai, e poder gozar da amizade que o Senhor proporciona, Pai, no Teu reino, na família de Deus, Pai, em todos os amigos que temos. Muito obrigado, porque foi o Senhor quem nos deu amizade. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Bem-vindo mais uma vez. Hoje é o dia do culto da amizade, então queremos muito dar um bem-vindo, porque vocês são muito especiais para nós, são muito especiais para mim. Eu, particularmente, não sou uma pessoa muito fácil de fazer amizade, quem me conhece sabe, mas eu agradeço muito a Deus, porque Deus me deu muitos amigos, então eu me sinto muito privilegiado e honrado de poder estar aqui compartilhando com vocês. E quero convidar todos agora a estar com ouvidos atentos, né, ouvidos bem abertos, e depois aproveitar o convívio, tá bom? Quero compartilhar com vocês, eu quero compartilhar com vocês em Provérbios 17, mas antes de você ler, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Gostaria que vocês interagissem comigo também, né? A gente tem vários amigos, né? Tem amigos, só um exemplo, amigo do trabalho. Então, gostaria que vocês falassem um tipo de amigo. Pode ser. Da escola. O que mais? Da faculdade. O que mais temos amigos? Oi? Da igreja, amigos da igreja. Da onde mais temos amigos? Do trabalho. Do futebol. Tem um vizinho, né? O amigo da rua. Enfim, temos vários tipos de amigo, né? Alguns têm amigo do boteco, e ainda existe o amigo da onça, né? Mas esse a gente não vai falar dele hoje, tá bom? Vamos falar só da parte boa, dos amigos bons, né? Muito bom. Eu quero compartilhar com vocês agora da palavra de Deus, em Provérbios 17, que também nos fala sobre amizade, companheirismo, né? Amém. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na diversidade, né? Então, é um irmão na diversidade. Esse é um amigo, né? Não vale para aquele irmão que é seu inimigo, tá bom? É brincadeira. Mas é aquele irmão que está bem próximo, né? Eu, particularmente, tive vários irmãos, presenciei várias brigas na família, mas se um pedir ajuda para o outro, rapidamente já recebe ajuda, né? Então, isso é muito especial. Então, esse é um exemplo de uma amizade, né? Um companheirismo, uma amizade que ama sempre, e quando, né, como diz, né, quando a coisa aperta, quando vem as dificuldades, aí esse amigo também se apresenta, né? Quando a gente pede ajuda. Amém. Quero compartilhar também com vocês de Provérbios 27. Também aprendendo mais um pouquinho sobre amizade. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia seu companheiro, né? Então, talvez para alguns já é comum, né, ouvir essa mensagem, para outros já é comum também, trabalha com material, né? Mas eu quero mostrar um material para vocês. Vocês já viram isso aqui? A maioria conhece, né? Quem trabalha na cozinha, quem já foi num churrasco, né? Talvez você já foi em algum churrasco, aí você chegou lá perto do churrasqueiro,
Aí a carne não estava partida, né? Em filé, em bife para churrasco. Estava aquele pedação de 3 quilos, né? Há tempos atrás, né? Aquele churrasco de pedaço de 3 quilos. Aí você chega lá, o irmãozinho está lá suando até tentando cortar a carne, né? Porque a faca está cega, né? Está sem corte. Aí só uma dica, tá bom? Uma ferramenta dessa aqui ajuda muito. É um ferro. Eu trouxe até. Bom, ó, pra vocês verem que é ferro aqui. Tem até um imã aqui. Então é assim que a Escritura diz, né? Como um ferro afia outro, né? É um exemplo de amizade, né? Uma amizade que vai haver atrito, né? Para um ferro afiar o outro é necessário o atrito, mas é um atrito para o bem. É um atrito que, se o ferro estiver enferrujado, vai tirar o ferrujo. Depois o ferro vai começar a brilhar. Depois o ferro vai voltar o fio da navalha, né? Vai voltar o corte, né? Então esse é um exemplo de amizade, né? Que a Bíblia nos ensina em Provérbios. Amém? E, por curiosidade, o nome dessa peça eu descobri hoje, né? Um amigo me falou, né? Que é fuzil ou chaia, né? Só uma curiosidade. Mas falando em amizade, né? Tem uma amizade no Velho Testamento entre 2 amigos que nos ensina muito, né? Então eu quero compartilhar com vocês em 1 Samuel, capítulo 23, do 15 ao 17. Amém? Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo, e Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza. O ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele. Meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel, e eu serei o seu segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Então essa é uma amizade entre 2 pessoas, e se vocês forem analisar, não é uma amizade comum. A gente está falando aqui de Davi e de Jonatas. Quem era Jonatas? Era filho de Saul, que era o rei. Então ele futuramente seria rei, né? Seria o normal. Mas, e do outro lado tinha Davi. A gente está vendo que Davi era amigo de Jonatas, mas Davi foi ungido para ser rei. Ele seria, ou seja, ele estaria no lugar de Jonatas e no lugar também do pai de Jonatas. Então é uma amizade que não tinha muito para dar certo, né? Mas do contrário, houve uma amizade muito forte, onde a palavra de Deus fala que Davi estava com medo. Você consegue imaginar Davi com medo? Quando a gente lembra de Davi, ou a gente estudou, conhece a história de Davi, né, independente do tamanho, ele era valente, desde pequeno, desde jovem, né? Imagina, você no deserto ou no campo, e aí um animal feroz vem te atacar, ou vem atacar, no caso de Davi, as ovelhas, né, o rebanho. Imagina, um leão, um urso, né, ou até ladrões. Então a gente pensa em Davi. O que mais Davi fez? Quem pode lembrar aí? Matou Golias. Imagina, Davi matou Golias.
né? Então, quando a gente pensa em animal feroz, já é complicado. Eu, particularmente, quando eu vejo um cachorro de porte um pouquinho maior, eu já fico ligeiro, né? Então, imagina, um homem cheio de coragem. E a Bíblia fala que ele estava com medo, né? Por que medo? Ele já tinha passado por várias situações, onde Saul queria matá-lo. Ele passou por várias situações onde ele poderia ter revestido o quadro, ou seja, ter matado Saul. Então chegou um momento na vida dele que ele não via mais esperança, né? Não tinha mais futuro. Falei, o que eu vou fazer? Eu não posso matar esse cara porque Deus não quer que eu faça isso. Mas ele quer me matar e ele está quase conseguindo. Imagina a situação, né? Então, uma situação muito difícil, muito delicada. E aí, quem foi salvar Davi? Quem foi ajudar Davi? Jonatas, o amigo dele, que poderia ser o inimigo dele, mas era um amigo dele. E qual o propósito? De que forma que ele agiu? Que ele fez? Ele foi lá falar, não, Davi, você é grande, você é corajoso, você é indestrutível. Foi dessa forma que ele ajudou ele? Não, né? Ele foi ajudar ele a ir para Deus, a lembrar quem tinha ungido ele, quem tinha escolhido ele, a lembrar quem era o protetor dele, e ajudou ele novamente a confiar em Deus, a voltar para Deus, né? Então é uma grande amizade que a gente pode aprender muito, né? E eles foram amigos até o fim, fizeram um pacto de amizade até o fim. Amém? Quero compartilhar também com vocês em Mateus 18, versículo 20. Amém? Então, agora no Novo Testamento, a gente vê uma escritura que diz assim, ó, versículo 20, capítulo 18. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Né? Aqui essa escritura é de um contexto, né, onde uma situação muito difícil que algumas pessoas precisam tomar em relação aos irmãos da igreja, e Jesus Cristo, ele dá total autonomia, e ele encoraja em uma situação difícil, em uma decisão difícil, né? Então, quem é que não passa por uma situação difícil, né? E Jesus, ele está ensinando, fala, olha, não importa a situação, eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Quanto mais difícil for, mais intensamente eu estou com vocês. Então, esse é um exemplo do que 2, né, ou 3 amigos podem decidir na vida, quando é em pró ao reino de Deus, né? Amém? Agora, quero compartilhar com vocês também João, capítulo 13. João, capítulo 13, versículo 34 ao 35. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Amém. Então, esse é um versículo, é um mandamento, é um ensinamento de Jesus, né? Então, o quanto é importante amar uns aos outros. Aqui ele já está ensinando, já no Novo Testamento, já com o ensinamento de Jesus, e aqui ele está citando sobre mandamentos, ou seja, a importância de uma amizade verdadeira, a importância de ter amor,
na amizade, né? E não vou ler aqui, mas em João 15:13, ele fala que o maior amor que uma pessoa pode demonstrar por outra é dando a própria vida. E justamente foi o que Jesus fez, né? Fez por mim, fez por você e fez pelos amigos que estavam com ele no momento. Ele ensinou o mandamento e ele também pôs em prática, deu sua própria vida, né? Pela amizade. Amém? Agora quero compartilhar com vocês em Colossenses, capítulo 1, versículo 19 ao 23. Amém? Versículo 19. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda plenitude. Versículo 20. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Versículo 21. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Versículo 22. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Versículo 23. Desde que continue alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Então, fazer umas perguntas para vocês hoje. Você é amigo de Deus? Você crê, de verdade, você crê que Deus é seu amigo? Lá no íntimo do coração. Eu, particularmente, por muito tempo, não vi Deus como meu amigo. Né? No meu coração eu sentia que Deus não era meu amigo. Né? Por muito tempo, por muitas coisas que aconteceram na minha infância, na minha adolescência. Então o sentimento que eu tinha, Deus não era meu amigo. Era o sentimento que eu tinha. Né? Então, se fizesse essa pergunta para mim, eu já tinha a resposta. Né? E muitas vezes eu pensava que era por culpa de Deus. Né? Eu colocava na conta de Deus as coisas ruins, as coisas que não tinham dado certo, as tristezas, e eu achava que Deus tinha que resolver todos os problemas da minha vida, né? Na minha família, né? Para vocês entenderem, né? Perdi meu pai muito cedo, e eu era uma criança, então no meu coração, puxa, por que Deus permitiu acontecer isso? Né? E por muito tempo eu sonhava que meu pai ia voltar. E aí meu pai não voltava. E aí eu colocava na conta de Deus. Né?
E depois de muito tempo, fui conhecer a palavra de Deus. Um amigo foi na minha casa e vê como era difícil. Era difícil ser meu amigo, né? Eu estava em casa, nem na rua eu estava. Estava em casa. Um amigo foi em casa e foi me convidar para conhecer a palavra de Deus, para conhecer o Evangelho. E esse amigo insistiu comigo e falou: rapaz, sai desse sofá, vamos lá conhecer um monte de amigos. Eu falei: um monte de amigos? Ah, não, deixa para lá, deixa para outra vez. Né? Mas ele insistiu comigo: vamos lá, a gente estuda a Bíblia, são uns amigos bacanas, e com muita insistência, um dia eu fui conhecer um grupo, né? Um grupo pequeno, de pessoas que estavam lá compartilhando da palavra de Deus, ensinando sobre o Evangelho, sobre Jesus. E se a gente for olhar essa carta de Colossenses, Paulo escreve juntamente com Timóteo, né? Então, ele estava com um amigo, escrevendo essa carta. Com um amigo, ele estava levando também o Evangelho, né? E carinhosamente ele chama até de filho, né? Timóteo. Mas a gente vê que tudo isso não é tão distante de nós. Às vezes podemos ler a Bíblia e falar: puxa vida, Paulo era ministro, Paulo foi chamado por Jesus, foi escolhido, era apóstolo, né? E a gente pode ver essas pessoas da Bíblia distante de nós. Mas na verdade não é. Não é. Eu conheci a palavra de Deus porque alguém foi ministrar a palavra de Deus para mim. Assim também foi com você, né? Eu tive o privilégio de ser através de um amigo, né, que eu já conhecia também da adolescência, que era do futebol, era do ping-pong, e então foi muito especial quando eu conheci a palavra de Deus e também através de um amigo. Então fortalecemos nossa amizade e ainda conhecemos a palavra de Deus, né? E aí eu fui conhecer que Deus não era meu inimigo, Deus não tinha nada pessoal contra mim. Muito ao contrário, eu me afastei de Deus. Eu segui o meu caminho que eu decidi por minhas escolhas, por causa dos meus sentimentos, né? Não sei se com você também foi assim, mas Deus era meu amigo. Aí eu descobri que Deus era meu amigo. E é como diz as Escrituras, né? De que forma que Deus fez, né? Ele usou o que era mais precioso para ele. Ele deu o que era mais precioso para ele, que era Jesus, que era o filho dele, que estava sempre com ele, né? Então, por meio de Cristo, por meio do sangue de Cristo, por meio do sacrifício de Cristo, hoje possamos ter grandes amigos, ter amigos verdadeiros, amigos que dão vida por nós. Parece um pouquinho distante, mas não é. O que é dar vida por um amigo? Não é você ir lá e tirar a sua vida, né? Dar vida por um amigo é você usar o seu tempo, você usar seu dinheiro, sua oração e muito mais. E também na alegria e também na diversidade. Em vários momentos, né? Vocês viram, foi passado aqui vários slides, né? Alguns se divertindo, alguns orando, e assim é. Assim Deus nos proporciona, né? Várias amizades. Eu sou privilegiado, né? Com toda a dificuldade que eu tenho, Deus me deu grandes amigos, né? Minha família, minha esposa querida, que está aqui, saiu bonitona na foto.
E muitos de vocês também olharam as fotos e falaram, puxa, esse é meu amigo, esse já deu a vida por mim, esse já orou por mim, esse já me afiou, já me compartilhou da palavra de Deus, já me ajudou a tirar os ferrujos várias vezes e ir para Deus várias vezes, né? Então, é muito especial, né? Mas, como tudo muda, na vida muda, muitas vezes a amizade, a gente pode construir essa amizade e muitas vezes a gente pode um pouco se afastar, né? Às vezes você não perde a amizade, porque quando você encontra um amigo de novo, você retorna a amizade. Isso é muito especial, né? Então, a pessoa que me convidou foi o Luiz. Foi lá na minha casa, me tirar do sofá, tirar o ferrugem, né? E eu fico muito feliz dele estar aqui hoje conosco, né? Toda a família dele também é uma família especial. E cada um tem um amigo especial aqui, né? Você foi convidado por um amigo, talvez não, mas é uma oportunidade de construir amigo, né? Eu vejo as escrituras de Paulo, se você for conhecer a vida dele, é uma opinião minha, tá? Eu acho que ele não era de muitos amigos, né? Era um soldado, era um perseguidor, era rígido naquilo que ele perseguia, naquilo que ele acreditava, e depois que ele se tornou um cristão, as coisas mudaram, né? Quando você vai ler as cartas, você vê lá ele dando saudações, falando de vários nomes, vários amigos, né? Eu fico até preocupado em falar nomes aqui, porque eu vou esquecer de um de outro, né? Mas todos vocês, a maioria de vocês aqui são grandes amigos meus, né? Eu lembro da primeira vez que eu vi o Edson lá no metrô Vila Mariana. Tava vários irmãos lá se reunindo, compartilhando, evangelizando. Eu lembro a primeira vez, quando o dia que eu pedi a minha esposa em namoro, e aí eu estava no ponto de ônibus à noite, eu encontrei lá um japonês, era o Nakashima. Ele foi um dos primeiros que ficou sabendo que eu estava namorando na igreja, né? Foi um momento muito especial. E todos vocês, cada um de vocês tem uma história. O Adriano, eu lembro do Adriano no estudo quando a gente batiza e a gente começa a estudar a Bíblia, começa a ter estudo de equipar. Aí estava lá eu e o Adriano, a gente ganhamos até um apelido lá, mas pula essa parte, né, Adriano? Foi uma brincadeira. E aí, então, cada um de nós aqui temos uma história, né? De amigos que marcaram na nossa vida, né? Algumas vezes começou lá no atrito, mas depois que afiou, ficou bacana, né? Fica bacana. E a palavra de Deus é dessa forma, né? Deus está ali dando tudo para ser nosso amigo. Deus deu tudo para ser nosso amigo, né? Mas a palavra de Deus tem um detalhe, né? No versículo no versículo 23, primeiro Colossenses capítulo 1, versículo 23, diz assim, ó: desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Então, tem um detalhe muito importante. A gente precisa permanecer firme. Quando a gente conhece a Deus, que a gente descobre que Deus é nosso amigo, que deu a vida por nós, que nos amou, que usou um amigo ou uma outra pessoa para se tornar o nosso amigo, para nos ensinar da palavra de Deus. Aí tem um detalhe, a gente precisa permanecer firme
no Evangelho, firmes nessa fé. Jesus Cristo, que foi o nosso maior amigo, ele nos ensinou que, se perseverarmos até o fim, seremos salvos. Né? E a Escritura está nos ensinando que precisamos permanecer alicerçado. Né? Muitas coisas vão acontecer na nossa vida. Muitas coisas aconteceram na vida de Davi, um soldado, guerreiro, um homem que confiava em Deus. Teve um momento na vida dele que ele sentiu medo, né? Mas depois permaneceu no propósito que ele tinha de ser rei. Né? E nós também temos um propósito. Né? Por meio de Cristo, também somos co-herdeiros no reino de Deus. Deus tem grandes coisas para nós. Talvez nessa vida, mas na vida eterna, certeza. É certeza. Tem grandes coisas. E precisamos de amigos também para nos encorajar, nos alertar para irmos até o fim. Precisamos permanecer nas amizades cristãs, permanecer no Evangelho que ouvimos desde o início. Né? Cada um aqui tem uma história, permaneça, não desista do seu amigo que ensinou a palavra de Deus. Não desista da palavra de Deus. Jamais, jamais. Porque Deus é um grande amigo e nos deu grandes amigos para a gente permanecer. Então, puxa vida, é muito especial ter grandes amizades. É tudo de bom, né? Família, amigos e ainda ter a esperança da salvação. Olha que maravilha, né? Amém? Então, essa mensagem que eu quis compartilhar com vocês. Quero convidar todos a gente fazer mais uma oração. Querido Deus, querido Pai, te agradecemos porque o Senhor é um Pai amigo, porque o Senhor nos deu grandes amigos, grandes amizades, Pai, que nos ajuda a honrar o Senhor, a conhecer o Senhor, a permanecer no Senhor, Pai, sempre lembrando que o Senhor é o nosso protetor, o Senhor é o nosso refúgio e o Senhor é o nosso amigo, Pai. Muito obrigado por Jesus, Ele que demonstrou o maior amor por nós, pelos amigos, por todos, Pai, que nos dá oportunidade e nos dê oportunidade de nos reconciliar com o Senhor, Pai. Muito obrigado por Jesus, porque o Senhor, na cruz, levou nossos pecados, nos perdoou, nos tornou inculpáveis por meio do sangue de Cristo. Muito obrigado por Jesus. Te agradecemos em nome de teu Filho. Amém. Amém. Vamos ter mais uma canção. Tá bom? E depois vai ter uma lembrancinha também ali, para os amigos, né? Grandes amigos. Tá bom? Essa lembrança foi do Projeto Cruz em Ação, né? Nos presenteou com uma lembrança ali. Depois vocês vão saber o que é. Amém.